Tudo bem com vocês? Como passaram o dia? Louvado seja Deus por mais uma semana que se foi, né? E nós estamos vivos, nós estamos bem e nós estamos na igreja. É um privilégio. Eu sempre digo isso e não vou cansar de dizer. É um privilégio estar na igreja. Diz o salmista que ele tinha prazer em estar nos átrios do Senhor, onde o passarinho fez o seu ninho, e ele disse que amava estar na igreja. E eu digo mesmo, como é bom congregar, né? A pandemia, a gente está ficando em casa, ficou em casa, mas não tem coisa melhor do que nós estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos louvar, engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E cada minuto aqui na igreja, cada segundo aqui, é de uma importância tão grande, irmãos, de um valor tremendo, que talvez hoje a gente não entenda a importância disso e a grandeza, mas lá na frente nós vamos entender a importância de nós estarmos aqui, vocês aí sentadinho e eu aqui em pé pregando. É algo tremendo. Então louvado seja Deus pela semana, né? Hoje é o terceiro dia que eu estou aqui, amanhã não estarei, porque eu estarei em outra igreja, mas louvado seja Deus. Vamos lá então, irmão, sexta-feira, hoje até meia-noite, né? Porque amanhã ninguém vai trabalhar, dá para ir hoje, tranquilo, já é 8:20. Então é ler um texto, dizer amém e ir embora, né? O que está no estudo aqui de hoje. E outra coisa, irmão, gostei muito desse estudo, viu? Normalmente, quando as pessoas me passam livro, irmão, tem que falar disso, eu não gosto de coisa enlatada, sabe como que é? Tudo pronto. Mas esse estudo aqui eu achei tremendo, porque ele não tem muita conversa fiada, é texto em cima de texto, e o pregador que se vira em fazer os comentários em cima do texto e acabou. Gostei disso daqui, porque ele fala de um assunto e põe texto do Espírito de Profecia e da Bíblia sobre o assunto, e acabou. Então coisa boa. Então louvado seja Deus pelos temas aqui, por quem escreveu. Vamos lá então, vamos para o livro de Jeremias no capítulo 29, irmãos, e o verso 13, o título de hoje é A Fonte do Poder na Família. Livro de Jeremias, não está nem no estudo, mas eu gostaria de começar com esse texto aqui, capítulo 29 do livro de Jeremias, 29, 13, texto bem conhecido de quem estuda a Bíblia, amém? Diz o texto sagrado: e buscar-me-eis, e o quê? E me achareis, mas quando me buscares de todo o vosso coração. E o verso 14 diz: e sereis achado de vós, diz o Senhor. Irmãos, você e eu temos um Deus exclusivista. O que é isso? O nosso Deus, Ele quer exclusividade, e Ele não quer uma entrega parcial. Eu disse isso daqui já nessa semana. Ou nós somos decididos seguidores de Cristo, ou nós somos servos do diabo. Não tem meio termo. E o nosso Deus está dizendo aqui nesse texto que é assim, se a gente buscar Ele, nós vamos achar. Mas desde que a gente busque Ele, de que maneira? De todo o nosso coração. Quer dizer, é com vontade, é desejando conhecê-lo. E a fonte do poder na família, irmãos, é buscar a Jesus, é clamar a Ele. A Bíblia diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem Tu enviaste. A vida eterna, irmãos, é um relacionamento com Cristo. Quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, nós vamos então, irmãos, começar a seguir o seu exemplo e querer imitá-lo, e aí o nosso caráter vai sendo transformado aos pouquinhos, porque esse é o desejo do Papai do Céu para mim e para você, que o quanto antes nós refletimos o seu caráter. E Ellen White diz no Parábola de Jesus, que enquanto nós, eu e você, não refletirmos o caráter de Cristo, Ele não volta para nos buscar. Olha, então, por que a gente precisa buscar Ele? A Bíblia diz assim,
no livro de Isaías, capítulo 55, outro texto bem conhecido, você está pertinho, só voltar um livro da Bíblia, volta um livro, você já encontra Isaías, capítulo 55, verso 6 e o verso 7, outro texto bem conhecido diz assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o, enquanto está perto. Eu complemento com Joel que diz, porque o dia do Senhor vem, e ele está cada vez mais perto. E aí o verso 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. Louvado seja Deus, irmãos, porque temos um Deus misericordioso. Mas por que esses textos estão clamando para a gente buscar a Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque há um texto na Bíblia, no livro de Joel, que diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas haverá fome e sede do quê? De ouvir a palavra. Você é um bem-aventurado aqui porque está ouvindo a palavra. Por isso que eu disse que é um privilégio. E aí, irmãos, diz que haverá fome e sede, e diz que correrão de um lado para o outro, do norte para o sul, buscando, mas diz a palavra que não vão encontrar. Então, enquanto é dia, porque a noite se aproxima, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Diz John Wesley, um pregador da Idade Média, ele diz que na conversão de um cristão, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E o desejo de Deus é que Ele quer a minha e a sua santificação. A Bíblia diz no livro de Hebreus assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, porque irmãos, a Bíblia em outro texto de Amós diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Em outras palavras, irmãos, não dá para ir de qualquer jeito, não dá. Claro que a mensagem nossa para o mundo é: venha do jeito que você está, não é assim? Pode vir, não tem problema, mas ao estar aqui, e à medida que vai conhecendo a Jesus, o mundo tem que ir o quê? Saindo, as coisas, indo embora, deixando para trás, tudo se faz novo, porque o texto diz assim. Então, a palavra do Senhor diz assim, uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, irmãos, nos dias de hoje, é uma indagação pessoal e urgente que nós temos que fazer. Eu sublinhei aqui uma parte, diz assim: como estou, pergunte para você, como estou perante Deus? Você já se perguntou isso? Como que você está perante Deus? Outra pergunta: seremos contados entre os justos ou estaremos entre os ímpios? Não tem meio termo. O desejo de Deus, irmão, segundo a palavra do Senhor, por exemplo, no livro de 1 Pedro, abre a sua Bíblia aí, olha o que Deus deseja de mim e de você. 1 Pedro, capítulo 1, versinho 15 e o 16, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versinho 15 e versinho 16, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 15, 16, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos, em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, em toda maneira de viver, Ele pede santidade, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, quando Deus pede para mim e para você santidade, não está dizendo a palavra do Senhor que nós chegaremos a um nível aqui nesta terra de impecabilidade, porque isso é impossível. Desde que herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais, a nossa santidade tem limite. O que Ele pede de mim e de você é o seu e o meu melhor,
é aquilo que a gente pode fazer, o máximo que a gente pode fazer, é o que Ele pede de mim e de você. Por isso que a Bíblia, quando diz que nós temos que buscar a Deus, sempre usa a palavra tudo, todo, toda, porque mesmo dando tudo, toda, tudo, ainda falta, irmãos, e aí o sangue de Jesus complementa, mas o que é requerido de mim e de você é santidade, que nós sejamos santos em todas as coisas, é um processo. Aquele que matava não mata mais, que roubava e não rouba mais, que adulterava hoje não adultera, que falava palavrão hoje não fala mais, que comia de tudo e hoje rega o que come. Então é uma pergunta, uma indagação pessoal que nós precisamos fazer: como estamos perante Deus nesse processo de santificação, que é um dia melhor do que o outro, ontem melhor do que hoje e amanhã melhor do que amanhã, ontem melhor do que hoje e amanhã melhor do que hoje. Ou isso não é importante, irmãos? A santificação minha e sua. A Bíblia diz, segundo Hebreus, sem ela ninguém verá a Deus, porque não dá para ir de qualquer jeito. Nós precisaremos aqui na terra nos preparar. Tudo requer preparo para fazer. Ninguém vai para vestibular sem estudar. Aliás, você pode até ir, mas pode ter certeza que a nota que você vai tomar é 0. E para encontrar com o nosso Deus, o preparo é maior ainda, porque a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo, e Ele pede de mim e de você santidade. O interessante, irmãos, é que nós estamos vivendo num período em que, uma pergunta eu faço para a igreja, espiritualmente falando, esta geração ao qual nós somos hoje, cristãos adventistas, vocês acham que espiritualmente ela é melhor ou pior do que as anteriores? O que vocês acham, irmãos? Em comparação, por exemplo, com os pioneiros adventistas, espiritualmente falando, entre eles e nós, o que vocês acham? Estamos melhores ou estamos piores? Irmãos, não tenha dúvida disso, de que nunca houve uma geração de cristãos mais fracos espiritualmente falando do que a nossa geração. Talvez seja por quê? Por conta do cardápio que o diabo criou nos dias de hoje, onde ele utiliza de várias coisas para desviar a tua mente e a minha mente das coisas divinas, e as coisas seculares desse mundo tomam muito a nossa atenção e tempo e tudo. Talvez na época não tinha shopping center, não tinha McDonald's, não tinha Habib's, não tinha internet, não tinha Zap, não tinha Facebook, eles então tinham mais tempo para poder estudar a palavra de Deus. Pode ser, talvez seja isso, mas uma coisa é certa: esta geração é uma geração fraca espiritualmente, irmãos, pode ter certeza. Só que o mais incrível é que Deus gosta de usar os fracos para confundir os sábios. Isso que é incrível, irmãos, isso que é incrível, porque os pioneiros eram uma geração que consagrados a Deus, ao ponto de que no grande conflito diz que lá naquela decepção de 44, se eles permanecessem ali, firmes naquela pregação do jeito que estava, Jesus já teria voltado. É porque muitos dissiparam diante da decepção. Agora, mais uma vez, Deus, irmãos, vai nos usar para poder finalizar esta obra. Não foi confiado a anjos, não foi confiado a ninguém, a não ser o remanescente de Israel, e que aqui dentro tem remanescente, e é aqui, irmãos, que Deus vai usar. É aqui que há pessoas que estão levando a sério este assunto da santidade, da consagração pessoal. E outra coisa, não espere um reavivamento grande. Ellen White diz assim no Eventos Finais: havemos de ver toda a igreja reavivada? Ela diz assim: pode esquecer, tal tempo nunca há de vir, de vermos a igreja toda avivada, se consagrando e esperando a chuva serôdia, que vai fazer com que a gente ganhe poder e força na pregação para finalizar a obra. Não veremos um grande massa, é um aqui, um ali, se consagrando a Deus e recebendo o batismo do Espírito Santo. Precisaremos entrar na obra, irmãos, individual. Não espere o coletivo.
para se consagrar. Faça a tua parte, se prepare enquanto é dia, irmãos, porque a noite se aproxima, tá bom? Só uma conta rápida assim, quando a gente começa a fazer alguns cálculos, eu fico assustado com o número. A Bíblia diz assim: ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Não é isso que está escrito? Fugiu, faz muito tempo que eu não lembro desse texto, agora que veio na mente, acho que é de Romanos. Mas quando eu começo a olhar algumas histórias bíblicas, por exemplo, a história do dilúvio, 8 pessoas, Sodoma e Gomorra, 3 pessoas, Gideão, de mais de 32 mil soldados, restaram apenas 300, menos de 1%. Parábola das 10 virgens, numa conta bem rápida, 50% estava perdido ali. Entenda, irmãos, que a coisa é séria e é estreito o caminho. Por isso, irmão, você não pode perder a esperança e você não pode perder, sabe, o rumo. Santificação é o que Deus pede de mim e de você. Não brinque, irmãos, porque a coisa é séria. A Bíblia diz assim, irmãos, no livro de Atos, no capítulo 3, me lembrei de um texto aqui, uma coisa importante no livro de Atos, muito tempo que eu não uso esse texto, muito tempo que eu não ouço esse texto. Capítulo 3, o verso 19, Deus está clamando, irmãos, pedindo, e uma coisa que o inimigo mais detesta, que ele mais odeia, é que haja um reavivamento entre o povo de Deus. Ele não gosta disso, porque ele sabe que ele vai ter baixa. Olha o que o texto diz, irmãos, para os dias de hoje, para mim e para você, 3,19, diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e o que mais? E convertei-vos, para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença de quem? Do Senhor. Então, irmãos, existe uma condição aí. Se você for no mesmo livro, só que o 5,32, olha a condição aqui, vai 2 páginas para frente, Atos 5,32, olha a condição: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe... Há uma condição: se arrepender, se converter e obedecer, e aí esperar que vai ser derramado. Porque sabe por quê, irmãos? Se este poder não for derramado, nada vai acontecer, porque hoje a pregação tem avançado, o evangelho tem avançado, só que eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade: se não acontecer isto daqui, Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, não acontecer na minha vida e na tua vida, Jesus não vai voltar na nossa geração, não volta, e nós vamos para a sepultura, aguardar as ressurreições, ou a primeira ou a segunda. Por isso nós não podemos perder a oportunidade, ou é agora ou é nunca mais, e nós precisamos nos consagrar a nossa vida no que come, no que bebe, no que veste, no que fala, no que faz. É uma reforma e um reavivamento espiritual em todas as coisas nós precisaremos agora. E aí, irmãos, clamar a Ele pelo poder do Espírito Santo, porque o que vai finalizar a obra nesta terra não será novo tempo, ela vai ajudar e tem ajudado e muito. O que vai finalizar a obra nesta terra não será, irmãos, os métodos evangelísticos que hoje tem se usado humano, onde se batiza meia dúzia, 10, 50, 100 e sai 200 pela porta de trás, porque é uns batismo lava rápido, vem como que está e fica aí, e não há consagração, santificação. Daqui a pouco, irmãos, não cria raiz, vai embora. Eu me recordo que na Tiradentes ocorreu um batismo com 100 almas descendo. Se tiver 1 ou 2, é muito. Eu era ancião da igreja, eu vi tudo isso, porque hoje há uma preocupação muito grande com relação a número, e Deus está preocupado sim com o número, Ele quer uma grande quantidade, mas principalmente a qualidade com que a gente faz as coisas de Deus, ok? Então, o que vai finalizar a obra nesta terra, é eu e você revestido do poder do Espírito Santo, onde Pedro, com a chuva
inicial, a temporã, numa pregação foi 3, 4, 5 mil almas. E com a chuva serôdia, que é a que vai finalizar a obra, irmãos, nós vamos falar e as pessoas vão acreditar e se converter, grande parte das pessoas, coisa que hoje a gente dá 26, 27 estudos, e aí soa, vai lá, ora, pede oração, põe o nome, traz na igreja, e chega no dia final do estudo, e aí, hora do apelo, vamos tomar a decisão? Ah não, eu não estou preparado. Quem já ouviu isso aqui em estudo bíblico? Eu já ouvi várias vezes, irmão. Não estou preparado. Sabe por quê? Porque é um método humano hoje. Não que a gente não tenha o Espírito Santo, a gente tem o Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo ainda não. E ele foi prometido, mas para aqueles que o buscam, para aqueles que clamam, para aqueles que se preparam para isso. Ele não pode habitar de qualquer jeito, em qualquer de qualquer maneira. Não dá, irmão. Não é assim que as coisas funcionam. Antes fosse, mas não é. Requer preparo. O templo precisa ser preparado e está virado para o lado certo, no momento certo. Então, uma coisa que eu disse, o inimigo odeia, o maior temor do inimigo é que haja um reavivamento e uma reforma na família e na igreja. Não devemos, diz Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, não devemos ser preguiçosos, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reforma e reavivamento são duas coisas, irmãos, diversas. Reavivamento o que é? Significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades. Quer dizer, reavivamento vem de vida, estava morto, vai reviver. Reavivamento, renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades, estava anuviado, estava cego, com o pecado, não enxergava nada, então ocorre um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias e hábitos e práticas. Olha, irmãos, por isso que veio aquela pergunta: como você está com o teu Deus? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo? Ou está a mesma coisa? Você está vendo as mesmas coisas, você está ouvindo as mesmas coisas, você está comendo as mesmas coisas, você está vestindo as mesmas coisas, você está falando das mesmas coisas. Se tiver, infelizmente você não teve um encontro com o Senhor Jesus ainda, mas pode ter, nunca é tarde, há ainda a possibilidade, porque a vida eterna é esta, que te conheçam, quer dizer relacionamento. Você já percebeu, irmãos, que quando você está num grupo de pessoas e você tem muito contato com essa pessoa, você acaba assimilando e repetindo frases desse grupo? É uma coisa normal, isso acontece, né? Alguns jargões que aquele grupo usa, se acaba usando. Se você tiver comunhão e consagração com Deus, o que você vai proferir da tua boca é só palavra de Deus. Você não vai perder tempo falando do Corinthians que perdeu, do Palmeiras. Não, irmão, esquece isso. Por favor, deixa isso para lá. Vamos nos consagrar a Deus. Eu sei que os homens gostam do futebol, mas aqui disse o quê? A reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, que mais? Nas teorias, nos hábitos e nas práticas. Aquele alimento que você gostava ainda está gostando. Irmão, como é terrível essa questão alimentar, né? Na vida do adventista. Você acredita, irmão, que um adventista da minha igreja teve a coragem, eu numa visita na casa dele, ele teve coragem de me oferecer, sabe o que para tomar? Um cafezinho. Eu não acreditei. Eu falei, o quê? Ô irmão, com todo respeito, eu sou adventista. E na minha época que eu me batizei, naquele papelzinho que a gente lia lá, que o pastor lia para a gente, tinha o café ainda, né? Estava escrito lá que tinha que abandonar. Hoje não tem mais, né, nesse cartão do batismo. Mas lá no antigo tinha. Pastor Henrique Berg falou isso para a gente.
Lembra do Henrique Berg? A minha mãe e a minha avó foram batizadas pelo pastor Henrique Berg, esse do estudo bíblico, lá em Curitiba, no ano de 75, quando eu nasci para Cristo. 74, 75. Eita, irmão, você é velho adventista, hein? Nasci na igreja, irmão. Nasci na igreja. Eu nunca conheci outra congregação. Quando eu me dei por gente, eu já estava dentro da igreja adventista. E eu falo isso, daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. E olha que eu já tive motivo para meter o pé nessa igreja, porque o que eu já fui caçado, irmão, perseguido, não foi brincadeira. Sabe do que eu já fui chamado aqui dentro dessa igreja? Não aqui nessa, mas em outra, de filho do demônio, pelo um irmão da igreja. Eu dou risada, irmão. Eu falei, você pode falar o que você quiser, daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira, a não ser que tiver um guarda lá na porta e falar, você não entra, aí eu não entro, porque eu não sou besta, mas do contrário, enquanto a porta estiver aberta, eu estou congregando. Por que essa certeza? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso, que vai guardar o meu tesouro até aquele dia. Agora, se eu fosse um cristão adventista mais ou menos, conhecedor um pouquinho aqui, já não estava mais aqui, irmão, sinceramente. Eu já fui processado pela igreja adventista, eu já fui processado, tive que contratar advogado para me defender, mas a Bíblia diz que não pode levar o irmão em juízo, mas eu fui levado. Pergunta, e eu saí da igreja por conta disso? De jeito nenhum. Aí que eu gosto mais da igreja, porque eu sei que ela é de Deus, aqui Deus tem os seus, mas eu também sei que o diabo tem os seus aqui dentro. Sabe, irmãos, é que você está aqui, na sala pastoral para pregar a verdade, e chega alguém e fala assim, eu sei que você não vai mudar, mas eu não gosto de você, e não gosto do que você prega. Sabe, irmão, aqui, pronto para pregar a palavra de Deus. O cabra vem e fala uma coisa dessa para te desanimar. Isso, irmão, quando isso acontece, eu fico feliz, sabia? Eu não fico triste. A Bíblia diz que é para você se alegrar, porque se todo mundo gostasse de mim, alguma coisa estava errada. Alguma coisa está errada. Porque, irmãos, infelizmente, nem Jesus agradou a todos. Quanto mais eu. Agora, claro, irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A palavra do Senhor, a minha regra de fé e prática é aqui, palavra de Deus. Eu digo como Lutero, provai pela palavra de Deus o meu erro, e eu me arrependo e me converto na hora. Eu peço perdão a Deus e mudo de direção. Se você me provar na palavra de Deus o meu erro, naquilo que eu falo. Não estou dizendo que eu sou perfeito não, irmão. Você está entendendo? Então, é assim que Deus quer de mim e de você. Que Deus quer a minha e a sua consagração o quanto antes, porque Ele está voltando. E quanto mais nós tardarmos na consagração, mais demora a volta de Jesus. Uma outra coisa, irmãos, quando ocorre o verdadeiro reavivamento e a verdadeira reforma, existe uma prova que a gente entende que realmente passou por isso. E qual é a prova, irmão Márcio? Para nós finalizarmos. A prova é esta, as coisas que antes você odiava, você passa a amar. Eu odiava Giló, hoje eu amo Giló. Até nisso Deus mudou o meu gosto, irmão. Eu não gostava de Giló e de quiabo, não tinha quem me fizesse comer aquilo. Só que eu falei, bom, eu não vou comer mais carne, então, Senhor, por favor, eu preciso do Giló e do quiabo, mas por favor, mude o meu paladar, que eu sinta prazer em comer essa coisa. E Deus mudou. Hoje, eu como se fosse um pãozinho, é uma delícia um Giló, irmão, um quiabozinho, uma delícia, entendeu? Que mais? As coisas que antes odiavam, eu estou brincando, tá, irmão? Mas é verdade isso, viu? Odiava, passa a amar. O irmão Lima, ele não pode sentir o cheiro de coentro, lembrei dele. Ele fala assim, quando ele vê que tem coentro na panela, ele fala assim, tem morte na panela. Lembra de Eliseu? Quando os meninos fizeram uma erva lá para comer, e aí era amargo, o negócio era venenoso.
falar tem morte na panela. O irmão Lima fala, tem morte na panela, quando tem coentro na panela. Ele não gosta de coentro. Como é que pode, irmão? A Bíblia diz que o maná tinha gosto de coentro, de mel. Eu falei, você não ia comer o maná, você ia morrer de fome, homem. Ele falou, mas Deus precisa mudar ainda. Eu falei, vai mudar, pede que Ele vai te ajudar a você comer coentro. As coisas que antes odiava, passa a amar. As coisas que você amava, agora você odeia. Os orgulhosos e presunçosos tornam-se o quê? Mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram o quê? Reverentes. Os bêbados ficaram sóbrios. Os devassos, puros. As modas vãs do mundo foram abandonadas. Eita, isso aqui pega forte nas irmãs, hein? Os cristãos procuram não a beleza exterior, como tranças no cabelo, joia, vestidos, irmão do céu. Eu tenho andado por algumas igrejas, e hoje, infelizmente, irmão, é uma tristeza. Eu vou cumprimentar minhas irmãs lá fora, que um dia eu espero estar em Canaã Celestial. Quando eu pego na mão da irmã, e eu olho, não é mais aquela coisinha, sabe? Como fala? Uma basezinha, uma coisinha, não, é vermelho, é preto, é azul, cor de rosa, mão do céu. Outra coisa agora, passou em comissão recentemente, as irmãs já podem vir de calça na igreja, passou em comissão, pode vir todos os cultos as irmãs de calça na igreja. Outra coisa, joia, quantas irmãs estão usando joia? E uma teve a coragem de me falar assim, mas onde está escrito que não pode usar? Meu Deus, nunca leu Bíblia, nunca leu. Olha o que o texto falou aqui, irmão, grande conflito, que não seja a beleza, as tranças, os cabelos cheios de coisa, joia de ouro, vestido fino. O que é joia de ouro, irmão? Vestidos finos, uma beleza permanente de um espírito, sim, manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você entendeu, irmão? Tudo se fez novo. Irmão, não estou te julgando não, porque você pintou a unha, há salvação para você, viu? Porque às vezes o sujeito não pinta a unha, o sujeito não faz nada, tem saia grande, cabelo grande, mas é uma língua maior que a... Tem isso ou não tem? Tem. Irmão, nunca mais, desde que eu conheci a Daniele, lá da favela da Vila Prudente, eu nunca mais julguei ninguém pela vestimenta. Eu acho estranho, porque eu sou das antigas, eu sou adventista Rex, eu sou adventista Sauro, eu sou do tempo antigo, não vi essas coisas, então eu fico meio espantado com essas novidades, ok? Aí o que acontece? Desde o dia que eu conheci a Daniele, da favela lá da Vila Prudente, eu nunca mais julguei ninguém pelo que veste. Sabe por quê? Eu e o irmão Zé Maria, que vocês conhecem, fomos convidados por essa moça para levar uma mensagem lá no meio da favela. Essa Daniele que me convidou. Quando chegamos na casa da Daniele, na Vila Prudente, uma casa bonita, de rico, chegamos lá, deixamos a moto lá, ela falou, agora nós vamos a pé até a favela. Falei, maravilha. Quando eu vi a moça e o que ela vestia, eu já pré-julguei ela para o fogo eterno, para a lápide do diabo. Por quê? Porque ela estava toda maquiadinha, rebocadinha, mini saia aqui. Eu falei, meu Deus, já julguei logo, condenei a morte eterna. Maravilha. Aí vamos indo para a favela, estamos indo, conversando, conversa vai, conversa vem. Quando essa moça vai entrando na favela, irmão, todo mundo amava essa moça, e abraça aqui, abraça aqui, abraça aqui. Quando eu cheguei lá, onde nós íamos levar a mensagem, eles tinham um salão de festa da comunidade, um lugar reservado para fazer as festas deles, e eles concederam a essa irmã esse espaço para fazer culto adventista dentro da favela. E ela, irmão, quando eu cheguei lá, um monte de gente assim, nessa reunião, e precisa de ver o amor que essa moça tem para com essas pessoas. Aí eu olhei para o irmão Zé Maria e falei, e aí Zé, fala aí, fala alguma coisa, miserável, julga aí. A gente não faz 1% do que essa moça faz. Olha aí, isso aí é amor, ela tem amor para as pessoas. Só que, irmão, uma coisa não justifica a outra, ok? Não quer dizer que não vão apoiar esse tipo de coisa. Eu tenho certeza, pela sinceridade do coração dessa moça e pelo que ela faz, uma hora o Espírito Santo vai trabalhar no coraçãozinho dela e ela vai abandonar
o esmaltezinho vermelho, azul, a mini saia, o batonzão, entendeu? Eu tenho certeza. Então nós não estamos aqui para condenar ninguém. A gente só acha estranho, e biblicamente, espiritualmente falando aqui, espírito de profecia, irmão, são coisas que precisam ser deixadas, mas a gente sabe que essas coisas serão deixadas não por força, nem por violência, mas é pelo o quê? Espírito, tá bom? Então, abrace os jovens, abrace as meninas, ame elas, trate bem elas, cuide delas, porque eles serão uma bênção nas mãos do Senhor. Um momento ou outro da vida, os olhos vão desvendar, e eles vão enxergar a coisa, talvez que você levou 20, 30, você quer que ele enxergue na hora? Não dá, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Irmãos, podemos finalizar, né? Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, e possamos buscar ao Senhor, enquanto a gente pode achar, invocá-lo enquanto está perto, porque o dia dele se aproxima, e está cada vez mais perto. O meu desejo, a minha oração, é que você e eu possamos ser batizados com o poder do Espírito Santo, e fazer parte desse grupo que vai finalizar a obra nesta terra, e Jesus volta para nos buscar. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus, amém. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor sussurra em nossos ouvidos, tu tens um Salvador. Obrigado a Deus, obrigado porque nós temos um Salvador, que é o Rei Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Não tenho palavras para te agradecer pelo que o Senhor fez por cada um de nós, mas Papai do céu, neste momento eu te suplico misericórdia. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, e nos ajude onde temos falhado, nos ajude a acelerar o processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por favor, tira dos nossos olhos a venda do pecado, ajude-nos a enxergar a nossa condição espiritual diante de Ti, e a nos consagrar o quanto antes, porque o dia se aproxima. Pai querido, por favor, eu quero te pedir uma bênção muito especial sobre esta igreja. Batiza ela com o poder do Espírito Santo, para que esses meus irmãos possam se preparar, se qualificar, se adaptar o quanto antes para receber o poder do Espírito Santo, a fim de que preguemos o Evangelho aos 4 cantos deste planeta, onde estivermos, para que o Senhor Jesus possa voltar o mais depressa possível, porque estamos cansados dessa vida aqui, ó Deus, de sofrimento, de choro, de pranto, de dor, de epidemia, de tudo que está acontecendo, ó Deus. Por favor, volte logo, tenha misericórdia, mas nos ajude a estarmos preparados para o grande dia do Senhor. Leva-nos em paz, agora na proteção dos teus poderosos anjos, aos nossos lares. Dai-nos uma noite feliz e um despertar pela manhã também feliz para um novo dia, onde teremos a oportunidade e o privilégio de novo de estar na tua casa para juntos louvar o teu nome. É isso que eu lhe peço e desde já te agradeço, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus.